Você sabia que os acidentes por queda de altura é a terceira maior causa de morte no mundo? Perde apenas para acidente automobilístico e para homicídio. Por isso a importância hoje de nós falarmos desse tema que é tão importante, as estatísticas de acidentes dentro da atividade em altura. Se você gosta desse tema e quer saber tudo sobre os acidentes, os principais acidentes com relação à altura, fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar bastante sobre esse tema que é muito importante. Quando nós falamos de segurança do trabalho, é importante ressaltar que todo treinamento, independente se é de altura, de espaço confinado, de utilização do EPI, o objetivo é a gente mudar o comportamento das pessoas. É trazer procedimentos para que o trabalhador ou o profissional da área de segurança oriente melhor aquele trabalhador, para que ele tome decisões seguras no ambiente de trabalho, de acordo com as técnicas que são ensinadas dentro do treinamento. Então, quando nós falamos de trabalho em altura, muito se fala na questão dos 2 metros. Né? Acima de 2 metros de altura, eu considero atividade em altura. Só que nós temos que fazer o quê? Uma avaliação de risco, porque se tem um risco de queda, mesmo não atingindo aqueles 2 metros, eu tenho que cumprir o que a NR35 pede com relação às medidas de segurança, as medidas preventivas, as medidas mitigatórias, treinamentos, exames, tudo. O equipamento de proteção individual, tudo isso é fundamental. E quando se fala de estatística de acidente, as quedas em altura, ela representa uma das principais causas de acidentes graves e fatais no ambiente de trabalho, correspondendo aí a aproximadamente 40% dos acidentes fatais dentro da construção civil. Ou seja, a atividade em altura é um risco crítico. E hoje nós vamos falar sobre os principais acidentes que acontecem nesse meio. Então, qual que é a importância quando se fala de prevenção? Eu falei no início que o objetivo nosso sempre é tratar a prevenção para mudar o comportamento das pessoas. E também a parte técnica, ela ter o conhecimento técnico alinhado ao seu comportamento. Por que a gente fala isso? Hoje, cerca de 88% a 95% dos acidentes acontecem pela causa do comportamento de risco. Falha humana, decisão errada que uma pessoa tomou. Então, por isso que o treinamento ele é fundamental. Por isso que a gente fala da questão comportamental o tempo todo. É lógico que não adianta a gente trabalhar só o comportamento. Tem a parte técnica. Quais que são os procedimentos? Quais os EPIs que eu devo usar? Quais as medidas de controles principais? Quais os documentos que eu tenho que preencher? Mas não é questão só de preencher. É preencher, o documento ele é preenchido, a PR, o procedimento, a permissão de trabalho, ela é preenchida ali para mostrar o que eu devo fazer, não é só para me cumprir um protocolo de segurança. É um passo a passo da minha atividade. Então, a importância da prevenção, porque a gente vai preservar a vida e também a saúde dos trabalhadores, vamos reduzir custos com os afastamentos e indenizações, então isso é muito bom para a empresa, mas em primeiro lugar a gente pensa na vida da pessoa que está fazendo aquela atividade em altura. O cumprimento da legislação, eu vou atender o que pede a legislação e a empresa vai estar o quê? Em conformidade. Eu vou melhorar na produtividade e qualidade do trabalho. Quando um trabalhador ele tem um ambiente organizado, que segue os procedimentos, as normas, que tem os horários definidos para ele fazer a sua reunião de pré-trabalho, para ele entender que ele tem que participar de um DDS, por exemplo, que é um diário de segurança, falando sobre os riscos ali, e ele está sempre antenado, eu vou conseguir, com certeza, mostrar que a empresa preocupa, e eu vou ter um ambiente mais produtivo. Então, a prevenção de acidentes em trabalho em altura começa com o quê? Com planejamento adequado, capacitação dos trabalhadores também e uso correto dos equipamentos de proteção individual. Então, o planejamento, passo a passo, análise de risco. Muitos acidentes acontecem em altura por falta de planejamento. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma atividade ali, não tem uma PR, por exemplo, e ela faz uma etapa da atividade de risco, que se ela tivesse no passo a passo ali identificado aquele risco, ela não ia sofrer um acidente fatal, por exemplo. Já aconteceu isso em muitas empresas, né? Treinamento dos trabalhadores. Se o trabalhador ele é treinado, ele sabe que ele precisa de fazer uma análise de risco, ele sabe que ele precisa de usar um EPI, ele sabe as condições impeditivas antes de fazer uma atividade em altura.
aqui nós já começamos a falar dos tipos de acidente. Tem alguns diferentes tipos e cada um com as suas características e medidas específicas. Então, por exemplo, o primeiro aí, queda de pessoas, que é o principal, que é o que mais mata. Então, é a principal causa de acidentes graves e fatais em trabalho em altura. Inclui quedas de andaimes, escadas, telhados, plataformas e aberturas no piso. É muito comum esse tipo de queda. O segundo aí, quedas de materiais e ferramentas. Objetos que caem de altura, que pode causar lesões graves em trabalhadores e terceiros que estejam abaixo da área de trabalho. Veja bem, então, um prédio que está sendo em construção, por que a gente tem aquelas barreiras, aquelas proteções? A pessoa às vezes está com a marreta ali na mão, com o martelo, com o alicate, e quando se tem uma queda do material, né, e a velocidade da queda, com certeza o impacto é muito grande. Tem até essa conversão, você pega o peso e a velocidade, e você vai ter ali um valor de contato que a pessoa vai sofrer quando cai, por exemplo, o material. Por isso que a importância de quê? Da proteção, do isolamento das partes inferiores, do capacete na obra. Isso é fundamental, justamente por essas questões. A gente tem também os choques elétricos. Então, contato com a rede elétrica ou equipamentos energizados durante o trabalho em altura, especialmente em proximidades com linhas de transmissão. Então, é muito comum, na hora que está fazendo construção de prédio, terceiro pavimento ali, às vezes até o segundo, depende da altura do pé direito do prédio, vai manusear vergalhão, vai manusear materiais metálicos e tem a rede de linha de transmissão, os postes ali. E aí o colaborador, às vezes, né, movimenta fora do perímetro do prédio e tem o contato e pode ser eletrocutado e vir uma fatalidade. Colisões e impactos, por exemplo, impacto contra estrutura, equipamentos ou outros trabalhadores durante movimentação em altura ou em caso de balanço após uma queda contínua. Então, aí são os principais, né? Aqui tem a distribuição em acidentes em altura. Então, a queda de pessoas, né, é mais de 50%. Depois vem a queda de materiais, seguida por choque elétrico, colisão, impacto e outros. Então, os principais tipos de acidente à altura nós acabamos de falar. Quando se fala, por exemplo, de queda de pessoas, que é a principal causa de acidentes graves e também fatais em altura, então a gente vai falar do que é essencial a gente compreender as causas, as principais causas. Então, por exemplo, aqui mostra o primeiro aqui, ó, falta ou uso inadequado de EPIs. É lógico que a gente, quando se fala de hierarquia de controle, as medidas de controle, se um trabalhador, por exemplo, ele vai subir em altura, ele está numa passarela, numa plataforma, com guarda-corpo, corrimão, ele não vai precisar de usar o EPI, que ele está protegido. Mas, quando se fala das principais causas, é porque o acidente aconteceu. Então, o que levou aquele acidente a acontecer? Não utilização do cinto de segurança, tipo paraquedista, talabarte ou trava-quedas, ou uso incorreto desse equipamento. Então, a pessoa, às vezes, não usa o cinto, sobe sem o cinto, cai, né? Telhado, é muito comum isso. Aquele terceiro, aquele prestador de serviço ali, que vai na sua casa, na sua residência, que não tem ali uma cobrança, às vezes, ele vai subir sem nenhum tipo de proteção e ele cai e não está usando EPI. Ou até mesmo o colaborador está usando EPI, só que está usando de forma errada. Ou às vezes está usando, está com o talabarte e tira, em vez de tirar, porque o talabarte, por que ele tem a redundância? Ele é duplo. Para me prender no local, na ancoragem, quando eu for mudar de posição, eu tiro um talabarte, prendo na estrutura, depois que eu retiro o outro. Já tivemos muitos acidentes fatais no Brasil, quando o colaborador tira os dois talabates, ele perde o equilíbrio, não tem nada segurando, ele cai. Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, falhas no sistema de ancoragem, pontos de ancoragem, por exemplo, inadequados, mal instalados ou danificados, que não suportam a carga em caso de queda. Imagina um trabalhador que prende ali o cinto e pensa que aquele ali está, né, tá tudo ok, e ele tem um desequilíbrio, na hora que ele vai cair, vai me segurar, e cai toda a estrutura. Então, por isso que é importante, o projeto da linha de vida da ancoragem tem que ser um profissional, um responsável técnico. O projeto e também a execução. Quando se executa aquilo, tem que ter um responsável técnico pela execução. Porque às vezes o projeto está certo e a execução foi mal feita. Então, a empresa tem que
correr atrás de verificar isso e documentar. Superfícies instáveis ou frágeis. Trabalho em telhados quebradiços, por exemplo. Laje sem resistência adequada ou plataforma improvisada. Às vezes uma laje com escoramento mal feito. É muito comum a gente ver, na hora que está concretando, cai toda a estrutura da laje. Condições climáticas adversas, né? Vento forte, chuva ou neblina que compromete a instabilidade e visibilidade do trabalhador. Então, nessas condições, não deve ser feita atividade em altura. Quais são essas consequências que a gente fala? Pode resultar em lesões graves, como fraturas, por exemplo, traumatismos, lesões na coluna vertebral e muitos outros casos. Pode acontecer o quê? A fatalidade. Mesmo quedas de pequena altura podem ser letais dependendo da forma de impacto. Então, já ouvimos muito casos de pessoas que caem de 6, 7 metros de altura e não acontece nada. E pessoas que caem de 1,5 metro, 2 metros e vem a fatalidade. Então, a gente não pode controlar a gravidade da lesão. A gente pode controlar as medidas de controle. A gente pode controlar o que a gente pode fazer para não acontecer o acidente. Depois que acontecer, é questão de sorte, a fatalidade, a lesão ou não acontecer nada com a pessoa. Então, as principais causas de queda em altura, nós falamos aqui, né? Falta de EPI, falta de ancoragem, né? Falta de EPI, cerca de 35%. Depois a falha na ancoragem, 25%, seguido por superfícies instáveis com 20%. As condições climáticas e também a falta de treinamento vem em seguida com cerca de 10%. Ou seja, a falta de treinamento é uma coisa que não pode acontecer. Se o trabalhador não tem treinamento, ele não vai usar EPI. Ele não vai pensar em ancoragem, porque ele está sem o equipamento de proteção individual. Então, o treinamento é o primeiro passo, até para o colaborador se recusar a fazer uma atividade. Por quê? Ele conhece os riscos, ele conhece os principais acidentes. Então, se ele é treinado ali e chega num momento que ele vai fazer uma atividade que não é fornecido do EPI, que a linha de vida não está adequada, ele tem toda a capacidade técnica ali de recusar a fazer aquela atividade. Aqui nós falamos um pouco da queda de materiais e ferramentas. Então, representa um risco aí também significativo em trabalho em altura. Pode causar lesões graves ou fatais em trabalhadores e terceiros que estejam ali abaixo da área de trabalho. Os principais riscos, por exemplo, ferramentas soltas, ferramentas manuais, por exemplo, parafuso, porcas e outros itens aí pequenos que podem cair com facilidade se não estiverem presos adequadamente. Armazenamento inadequado, material, por exemplo, empilhado, que podem ali, de forma instável, em plataformas elevadas, andaimes ou bordas de laje, cair e atingir alguém que estiver lá embaixo. Condições climáticas também, ventos fortes que podem derrubar materiais, leves ou mal fixados, especialmente em grandes alturas. Então, por isso que é fundamental condições climáticas, não é somente a chuva, o vento ali, o risco dele. O risco é o que ele pode proporcionar. Então, é retirar essas pessoas. O transporte inadequado, materiais içados sem amarração, segura ou em equipamentos de elevação defeituosa. Eu vou fazer um içamento, por exemplo, vai cair o material e pode atingir as pessoas. Então, algumas medidas preventivas com relação à queda de materiais. Utilização de rodapé em plataforma e andaime. Rodapé é aquela parte, né, inferior ali do andaime. Amarração de ferramentas com cordas de segurança. Isolamento e sinalização da área abaixo do trabalho, é muito importante. Não deixar as pessoas ali. Uso da rede de proteção para conter queda de material. Tá? E aí nós temos aqui, né, a energia de impacto por altura de queda, né, a energia e a queda de altura também. Impactos de queda de materiais. Então, a energia de impacto de um objeto em queda aumenta proporcionalmente à altura, aquilo que eu tinha falado no início. Um objeto de apenas 1 kg, caindo de 10 metros, pode causar lesões graves ou fatais. Então, por exemplo, uma chave inglesa de 500 gramas, caindo em uma altura de 15 metros, pode atingir uma velocidade de aproximadamente 60 km por hora no momento do impacto. Então, veja bem a gravidade disso. Pode causar uma fatalidade. Uma chave de 500 gramas, não tem nenhum quilo. Então, ela atinge uma velocidade muito grande. Então, por isso, a questão do isolamento, da retirada das pessoas do local onde fica abaixo. Algumas causas comuns dos acidentes, né? A maioria dos acidentes em altura pode ser
prevenida com planejamento e execução adequada. Entender as causas comuns é fundamental para implementar medidas preventivas eficazes. Aquilo que eu falei no início, análise de risco, né? Por exemplo, quando a gente fala de falta de planejamento, é não realizar análise preliminar de risco, APR, ou permissão de trabalho, PT, antes de iniciar a atividade de altura. Porque é ela que vai mostrar o que eu vou fazer. Primeiro, quando eu estou fazendo uma análise de risco, eu tenho que esquecer o risco. Eu tenho que pensar na atividade primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou trocar uma lâmpada, por exemplo. Qual que é o passo a passo para trocar uma lâmpada? Quais os riscos que eu tenho em cada etapa? Qual o controle que eu vou ter em cada etapa? É como se fosse uma receita de bolo. O treinamento inadequado. Trabalhadores ali sem a capacitação necessária para realizar o trabalho em altura, de forma segura, conforme exigido aí pela NR35. O uso incorreto ou falta de EPI. Não utilização, uso inadequado de EPIs danificados, vencidos, que compromete a segurança do trabalhador. As condições inseguras, falta de guarda-corpo, piso escorregadio, iluminação deficiente, proximidade com redes elétricas ou estruturas instáveis. E é importante a gente lembrar que a prevenção começa com a identificação dessas causas, que pode potencializar o acidente e implementar o que? As medidas de controle. Eu tenho a etapa da atividade, eu tenho os riscos, medida de controle. Então, é importante deixar claro que todo acidente ele é evitável quando há o comprometimento com a segurança. Então, nós temos aqui os exemplos de andaimes, né, instalar adequadamente o sistema de proteção contra a queda, inspeções rotineiras dos equipamentos de proteção contra a queda. Aqui a gente vê uma plataforma elevatória, aqui é uma barreira de proteção contra a queda, a gente tem uma abertura aqui no piso. Então, as principais causas de acidente de altura, falta de planejamento, gente, por quê? O planejamento é o pilar. Nele eu vou ter todo o meu roteiro do meu trabalho. O treinamento inadequado. Se a pessoa não tem treinamento, como é que ela vai planejar a atividade? Como é que ela vai preencher uma análise de risco, por exemplo? O uso incorreto de EPI, também. Condições inseguras, pressa, imprudência. Então, você que é trabalhador, por exemplo, você vai trabalhar na empresa de 7 da manhã às 4 da tarde. O que vai adiantar você correr com a atividade se dentro daquele horário você vai estar a serviço na empresa? Não é que vai fazer corpo mole, é trabalhar no ritmo normal, no ritmo, né, que tem que ser respeitado os procedimentos da empresa, para você prevenir a sua própria vida. E também as condições climáticas. Aqui, o equipamento de proteção individual. O cinto tipo paraquedista é o principal, com o talabarte. Tem um módulo do treinamento que fala só sobre isso. Então, o cinto paraquedista, o talabarte, né, que é esse aqui, o trava-queda, que não está aparecendo, o capacete com jugular, o equipamento de proteção coletiva, né, guarda-corpo, rodapé, redes de segurança. Então, é importante a expensão do EPI antes, periodicamente, né, os EPIs danificados devem ser descartados aí imediatamente dentro das empresas. E aqui nós temos, vamos falar um pouco também de segurança em andaimes e escadas. É muito comum esse tipo de atividade, tá? Andaimes e escadas, eles são utilizados aí frequentemente e tem os riscos específicos dessas atividades. Então, por exemplo, segurança em andaime, a montagem do andaime. Não é o mesmo trabalhador que vai subir que deve montar esse andaime, a não ser que ele tenha um treinamento para isso. Então, esses andaimes devem ser montados e desmontados sob a supervisão de profissional o quê? Qualificado, alguém que conheça dessa estrutura. Inspeção regular. Antes de usar, eu tenho que inspecionar, verificar a estabilidade, a integridade. A segurança em escadas. Por exemplo, a escada tem o posicionamento correto, um ângulo inclinado adequado ali de 75 graus, base firme e topo fixado apoiado. Tem que prender na sua extremidade superior, tem que amarrar essa escada, para não ter o risco dela, né, deslizar ali na superfície. Os riscos específicos que tem: estabilidade estrutural, andaime ou escada mal montados, e sobrecarga, exceder o limite de peso do andaime ou também daquela escada. Importante, né? Atividade de escada é uma atividade que tem que ser uma atividade que não vai demorar muito. Se a pessoa vai ficar muito tempo ali, questão ergonômica, o risco aumenta. Então, é por isso que dentro do planejamento, antes de fazer a atividade, vê se vai ser uma escada, se vai ser um andaime, se vai ser uma plataforma elevatória para fazer aquela atividade. Então, aqui fala da segurança em andaime, né?
Eu não posso deslocar um andaime com a pessoa em cima, por exemplo. A empresa, o fornecedor do andaime deve ser uma empresa regular, inscrita, né, do Conselho de Classe, deve ser acompanhado de manual de instalação em língua portuguesa quando vai instalar o andaime. A montagem e o uso de desmontáveis deve ser realizada por trabalhadores treinados. No caso de andaime suspenso ou sistema de fixação, estruturas de apoio devem suportar pelo menos 3 vezes o esforço solicitado a ser precedido de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, um engenheiro vai emitir uma RT. Os andaimes suspensos, quando elétricos ou montados, devem seguir protocolos. Os andaimes também, né, devem dispor de segurança de ancoragem. Então, pessoal, é muito importante essa questão dos andaimes, da escada, a pessoa saber o que está fazendo ali, ter um treinamento específico antes de fazer a sua atividade. E aqui nós temos, chegando no final, né, a questão de prevenção de acidentes, a gente tem que ter uma sistemática de quando vai realizar essa atividade. Tem que ter um processo para liberação dentro da empresa, as pessoas que vão fazer a atividade, o comprometimento de todo mundo que está envolvido, tá? Então, algumas medidas preventivas essenciais, o planejamento e análise de risco, é onde começa tudo. As pessoas que vão estar envolvidas, o trabalhador, o líder da equipe, o técnico de segurança, o engenheiro que vai liberar a atividade, não pode deixar de pular essa etapa. O treinamento, todos têm que ser treinados. Além do treinamento, os exames médicos para fazer atividade em altura. Quem faz atividade em altura tem que ter os exames complementares para verificar se aquela pessoa tem condições de subir. Inspeção de equipamentos, verificar EPIs, EPCs, ferramentas do local de trabalho antes de iniciar as atividades. O trabalhador tem o direito de recusa quando as condições de trabalho apresentarem riscos graves e também eminentes. Ou seja, todo treinamento, todo módulo, a gente está falando da questão de direito de recusa. Você que é trabalhador, qualquer situação que você não se sentir confortável, que vê que tem risco, não execute. Exerça o seu direito de recusa. Tá? Então, aqui a gente tem, né, as estatísticas preventivas, né? O treinamento, por exemplo, né, a eficácia dele é de 83%, seguido pelo planejamento, que vem ali cerca de 81%, mais ou menos, as expensões, uso de EPIs, a supervisão. Então, todas as medidas são importantes, mas o destaque, o treinamento, por quê? O trabalhador que recebe um treinamento adequado, que sabe das informações, ele vai fazer o planejamento, ele vai usar os EPIs adequados, ele vai fazer a inspeção nos EPIs, e ele vai saber que tem que ter uma supervisão com ele para ele realizar a sua atividade. Concluindo, pessoal, o treinamento, é importante a gente destacar que a atividade em altura, ela exige uma atenção constante, principalmente trabalhadores que já ficam com mais experiência na área, ali pode ter o excesso de confiança. Então, não deixe isso acontecer. Cumpra o procedimento e tenha comprometimento com a segurança. Quando se fala em prevenção de acidentes, a responsabilidade é de todos envolvidos. A empresa tem sua responsabilidade, o SESMIT, e você, trabalhador, também tem as suas responsabilidades. Por quê? Se a empresa te treinou, se ela te deu condições, você também tem o papel de ter o comportamento e o comprometimento com a organização. Então, quando se fala em tipos de acidente, queda de pessoas, queda de materiais, choques elétricos, colisões, são os principais tipos de acidentes em altura. Então, as causas mais comuns, falta de planejamento, nós falamos da PR, falta de treinamento ou treinamento inadequado do trabalhador, o uso incorreto do EPI, condições inseguras são as principais causas de acidentes. O equipamento de proteção individual e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores em altura. E as medidas preventivas, planejamento, capacitação, inspeção dos equipamentos de proteção individual e a supervisão qualificada, são essenciais para a gente fazer o quê? Prevenir os acidentes no ambiente de trabalho. E é fundamental a empresa ter os seus canais de comunicação, ter o plano de emergência para qualquer situação que fuja do controle. Então, esses são os benefícios da cultura de segurança em altura. A segurança, gente, não é apenas uma responsabilidade, ela tem que ser tratada como um valor e deve fazer parte o quê? Da cultura, para que todos os envolvidos no trabalho façam o seu melhor. Pessoal, a gente está finalizando o 4º módulo
de trabalho em altura, que trata dos principais acidentes dentro da atividade de altura. E é fundamental, você que está assistindo, que gostou do conteúdo, faça o seu comentário, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao seu conteúdo. Se você usa isso dentro da sua empresa, compartilhe para outros profissionais. Você que é trabalhador, comente, faça sua crítica, sua sugestão, para que possamos trazer cada vez mais conteúdos relevantes relacionados à segurança do trabalho. Um forte abraço.